Boa noite, pessoal. Já vão entrando por aí. Vamos aguardar o professor Marcos Eric chegar. Hoje a gente terá um tema muito interessante, né? Falar sobre a água, a eficiência do uso, né? Vou só tentar fixar aqui o comentário. Pronto. Já vão entrando por aí, enviando a live para os colegas. Hoje a gente vai receber um nome de peso aqui nas nossas agrolives semanais. O professor Marcos Eric. Ele já deve estar entrando por aí, viu, pessoal? Vão enviando a live para os colegas. Hoje, como nos demais dias, vai ser um dia que vamos ter um tema muito proveitoso, muito bom a ser discutido por um especialista da área, né? No caso, o professor Marcos Eric, que vai trazer conteúdo de grande qualidade para a gente. Wesley, eu tentei matar esse grilo aqui, mas rapaz, não consegui não, viu? Mas vamos ver no que é que dá. Eu acho que não vai incomodar tanto não. Estamos recebendo por aqui Jair Daline, vai trazer uma live pra gente na próxima quinta. Professora Maralina, Wesley, né? Já tá por aqui, Francileide, Júlia, Dr. Guilherme, que sempre tá por aqui com a gente. A Micaela, boa noite, professora. O pessoal vai dando boa noite aí que eu vou tentando cumprimentá-los. Josia, Rayane, né? Victor Santana, o pessoal vai entrando por aí, vai. Alex, que a gente tá aguardando só o professor Marcos Eric, vou só dar só uma verificada se ele já tá por aqui. Deixa eu ver, ainda não, mas já deve estar chegando, acabou de entrar, vou adicioná-la aqui. Professor Marcos Eric já está chegando por aqui, né? Vamos só esperar fazer contato. Boa noite, professor. Boa noite, Canuto. Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. E o senhor, tranquilo? Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Graças a Deus, né? Só essa pandemia, mas vamos superar rapidinho, né? Vamos sim, com certeza. Vamos, Já estamos. é verdade. Vamos só aguardar um pouquinho, professor, o pessoal entrar, né? Quanto maior o Beleza. número de pessoas, melhor, né? O Certeza. conteúdo atinge mais gente. E só aguardar um pouco, o pessoal vai entrando. Aqui embaixo, pessoal, onde vocês colocam comentário, tem uma setinha, um deltazinho, né? Que mais parece um delta que vocês podem enviar essa live para os colegas. Então vocês vão enviando aí a live para os amigos, os colegas, né? Hoje é um tema muito bom. Como eu já tinha havido falado, professor, antes de eu entrar, hoje a gente está Ah, recebendo um nome de peso aqui nas nossas lives semanais. que bom. É Semana verdade. passada o professor Anielson estava, né? É Já, verdade. professora Maralina. Isso mesmo. Está sendo muito bom. Parabéns aí pela atitude, né? Pela ação. Fico muito feliz, né? Por essa atividade do Centro Acadêmico de Agronomia. É isso aí, professor. Obrigado. A gente que agradece, né? Professor, eu vou fazer o seguinte: vou apresentar o senhor aqui rapidamente e depois eu abro espaço para o senhor já iniciar, certo? Ok. Gente, primeiramente, boa noite, né? Eu me chamo Leônidas Canuto, sou presidente do Centro Acadêmico de Agronomia, professor Patrício Borges de Maracajá, um outro nome de peso da agronomia do CCTA. E hoje a gente está recebendo o professor Marcos Eric, né? Primeiramente, a gente quer tecer os mais sinceros agradecimentos por ele ter recebido o nosso convite e, acima de tudo, aceitado, né? Ele que foi professor nosso no CCTA lá em Pombal. Então, o professor Marcos Eric, ele é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Sergipe, tem mestrado e doutorado, né, pela Universidade Federal de Campina Grande, mestrado e doutorado em engenharia agrícola na UFCG de Campina Grande, é, ambos na área de concentração de irrigação e drenagem. Como eu já falei, fui coordenador do curso de agronomia
lá no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, em Pombal, né? Onde lecionou as disciplinas de irrigação e drenagem e hidráulica agrícola, no curso de agronomia, lógico. Atualmente ele é bolsista de produtividade do CNPq. Hoje ele é professor permanente do curso de pós-graduação de recursos hídricos. Também faz parte da equipe, só um instante, faz parte da equipe de pesquisa junto à Universidade Estadual da Paraíba, a Embrapa Mandioca, Fruticultura, a Embrapa Meio Norte, mantendo parcerias importantes, né, para o segmento de pesquisas. Ele tem experiência na área de engenharia agrícola, com ênfase em engenharia de água e solo, atuando principalmente nos seguintes temas: ecofisiologia e produção de culturas irrigadas, manejo sustentável da água no sistema solo-planta-atmosfera, produção de mudas e cultivo de citros sob irrigação com água de qualidade inferior. Então, professor, seja bem-vindo, o espaço é todo do senhor, sinta-se em casa e à vontade. Muito obrigado, Canuto, pela apresentação, né? Na verdade, para mim, cada vez que a gente faz uma nova atividade, né? Sempre dá aquela ansiedade, aquele nervosismo, né? Uhum. E é muito gratificante, na verdade, estar aqui. Eu estou vendo a presença de vários alunos, né? Vários colegas, né? Vários agrônomos formados, dos quais eu também tive a oportunidade de conhecer, assim como você, né, estão hoje no mercado de trabalho. Então, é uma satisfação muito grande, agradeço a todos pela presença aqui, né, para esse bate-papo, né? A intenção inicial, né, falando de eficiência do uso da água em tempo de pandemia, né, na verdade, a eficiência do uso da água ela deve ser feita em qualquer época, né? A água é um bem, né, um bem comum, né, é um bem de todos e a gente deve ter cuidado com a água todo o tempo. A pandemia, né, ela alerta um pouco mais, né, sobre essa questão, né? Eu queria, antes de fazer uma introdução do que eu pretendo abordar aqui de forma geral, para que a gente depois possa estar abrindo questionamentos, né? Eu queria fazer um minuto de silêncio hoje, né? Como a gente também passou muitas vezes no campus de Pombal, né? Hoje a gente perdeu um aluno muito querido, o Genivaldo Alves de Jesus, é o aluno do curso de zootecnia da UFES, Campo Sertão, e passou a morar hoje com o Pai Celestial. Então eu queria passar uma nota de pesar para todos os familiares, né, e pedir um minuto de silêncio aqui, contabilizado, por favor. Bom, agradeço aí essa passagem, né? O Genival é muito querido aqui no Campo Sertão, vai fazer muita falta. Bem, mas voltando aqui ao nosso tema, né? O uso eficiente da água em tempos de pandemia, eu vou fazer uma abordagem inicial, falar um pouquinho de alguns conceitos, né? Para que todos possam estar tendo mais ou menos um nivelamento, né? Falar um pouco da situação hídrica atual no Nordeste e das perspectivas de disponibilidade de água e uso da água
nesses tempos, né? E aí, em si, depois desses 3 pontos, a gente vai entrar em algumas estratégias para a otimização no uso da água, tanto doméstico como na agricultura e um pouco industrial, né? Lógico que minha formação ela está muito mais relacionada à agricultura, então lógico que eu vou puxar a sardinha para a eficiência dos águas Verdade, na área agrícola, né? verdade. Mas então eu queria, né, pedir, tentar falar desses pontos, mas se vocês tiverem algum questionamento, podem passar para o Canuto e vamos deixar, né, como um ambiente aí, tentar fazer com que essa live seja dinâmica, né? Aham. Ok? Ok, professor, pode ficar à Então, vontade. obrigado. Então, Canuto, só relembrando, né? Quando a gente fala de água, de uso de água, a gente está falando de água enquanto um recurso, né? Um recurso hídrico. Então, se ela é um recurso hídrico, ele é um bem e é dotado de um valor, né? E como um valor econômico, né? Ela deve ter, ela pode ser com esse uso, né? Ter esse valor, pode ter um uso que a gente chama de consultivo ou um uso que a gente chama de não consultivo. O uso consultivo está relacionado àquele uso onde há o consumo de água, tá? Então, há exemplo da irrigação, né? Do consumo doméstico, dos processos industriais, tá? E o uso não consultivo está relacionado principalmente àquele uso que não há o consumo de água, tá? Então, o uso, a água, né, em seu uso, ela pode ter essas duas conotações. Pode ter uso consultivo ou não consultivo, né? Um exemplo de uso não consultivo seria a geração de energia elétrica, né? E aí, no Nordeste, a gente tem vários barramentos, né, de água hidrelétricas que possibilitam, né, principalmente dentro do Vale do São Francisco, que possibilitam, dentro da Bacia Hidrográfica de São Francisco, que possibilitam isso, né? Essa geração de energia, tá? Em si, hoje, segundo dados da ANA, né, de 2020, a gente tem uma captação aí, uma retirada de água maior do que 2.000 metros cúbicos por segundo, seria o consumo geral de água, a retirada de água nas bacias geográficas no Brasil, tá? Parte dessa água, lógico, que retorna, né? Esse consumo ele está considerando aí irrigação, está considerando um abastecimento doméstico, está considerando também, né, o consumo industrial, termoelétrica, mineração e tal. Tá? Isso tudo aí envolvido, né? Esses são dados da ANA, está disponível lá no Atlas de consumo de água, né? Uso consultivo da água da ANA. Tá? Desse total de água, em torno de 70%, 80% está relacionado à agricultura. 70% para irrigação e 10% aí para dessedentação animal, né? Ou para uso na produção animal. O restante, os 20%, ele está relacionado principalmente para uso industrial e para o abastecimento doméstico. Então, a maior parte do uso da água é agricultura, tá? Então, o principal gargalo, né, e mais especificamente, né, a irrigação, nesse caso, né? Então, quando a gente pensa, né, que esse consumo de água, né, é elevado, vamos dizer assim, né, tem esses 2.000 metros cúbicos, mais de 2.000 metros cúbicos por segundo de água sendo demandado, né, a gente imagina aí na situação da pandemia, né? Então, como muitos de vocês já colocaram, muitos já têm falado aí, né? Tem vários posts no Instagram, né? A agricultura não para, né? O agro Verdade. não para, né? Então, o agro de fato não para. E a produção agrícola, a irrigação continua, né? Além disso, a gente tem com essa epidemia, né, com a pandemia, que é uma epidemia amplamente disseminada, por conceito, né?
a gente tem aí um aumento também no consumo doméstico, tá? Poucas agências disponibilizam dados de consumo diário, consumo de água mensalmente, né? Mas eu achei um post do estado do Ceará, da empresa da CAGES, né? Eles informando que aumentou em torno de 15% o consumo de água lá no Ceará, em algumas regiões, né? Então, é lógico que a água também é um fator essencial nesse sentido aí para ajuda na higienização, né? E Uhum. a higienização das mãos, principalmente, né? Que é essencial aí para a gente manter, né, essa Covid, né, fora Professor, da infecção. professor, Pode falar, meu jovem. só o fato das pessoas hoje se manterem por mais tempo em casa pode ter um aumento no consumo de água, não necessariamente só na agricultura, mas também para a utilização por estarem passando mais tempo em casa, como a gente tem que ficar em quarentena, né? Exato, é. É, é assim, é relativo também, né? Porque, lógico que a limpeza, né? Aham. A questão de você estar em casa, você vai usar mais, você vai sujar mais, então possivelmente você vai. Muita gente tinha o costume de não comer em casa, né? Comer na rua, comer em restaurante e tal, e tudo isso vai aumentando, né? A produção de alimentos em suas residências e vai aumentando também o uso dos utensílios e vai aumentar o consumo de água também, né? Aham. Além disso, banho, né? E até a limpeza das próprias mãos mesmo, né? E outros fatores, limpeza da casa. Às vezes a pessoa tinha a esposa trabalhava, o marido trabalhava, o filho às vezes estudava em escola integral, passava o dia todo fora. Aham. E até a limpeza da casa não precisava de uma coisa mais pesada, vamos dizer assim, né? Às Isso. vezes está precisando fazer mais lavagem, fazer uma coisa mais complexa, né? Então, de fato, a tendência é esse aumento realmente, né? Aqui em casa, no primeiro mês, né, quando a gente tem uma média de consumo em torno de 18 metros cúbicos. No primeiro mês veio 26, eu fiquei doido, a conta veio lá em cima, né? Então É verdade. a gente já sente logo, tá? Então, isso denota, né, a importância da gente ter esse cuidado com os nossos recursos, né, nossos recursos hídricos, tá? É, qual a situação atual, né, hoje, né? Embora, embora a gente tenha essa preocupação com o consumo hídrico, né? Esse ano a gente ainda está. Esse ano em si é um ano bom foi um ano bom de chuva, né? Um ano bom de preço, né? A gente fez um levantamento aqui, por exemplo, os principais açudes na Paraíba. Conseguiu ouvir, Canuto? Ou falhou aí? Tô conseguindo, sim, professor. Tá? Tá Tá como se bom o áudio do fosse senhor, falhando. ok. Tranquilo. Então, fiz um levantamento, por exemplo, dos açudes da Paraíba, boa parte estão na situação de reservatórios, né, em normalidade, que significa de 20%, né? Mas os dois principais Verdade. açudes da Paraíba, que é o Coremas Mãe d'Água, o complexo Coremas Mãe d'Água, né, conhecido que abastece Campina Grande, né, e vai água para João Pessoa também. Aham. Então, e o complexo Coremas Mãe d'Água, que abastece todo o sertão, né, Coremas Mãe d'Água, por exemplo, está com 60% de sua capacidade, né? O Boqueirão está em torno de 70%, embora que o Boqueirão também recebe água, né, via Da integração de transposição, né? bacias, né? Exatamente. No Ceará, a gente tem vários açudes também, principalmente na região litorânea, né, que estão numa situação confortável, né? Aí tem o Castanhão, que é um dos maiores açudes, né? Na verdade, é o maior açude brasileiro e
dos maiores da América Latina também, e ele está com 16% de sua capacidade, né? Só que se a gente imaginar o Castanhão, em comparação, por exemplo, com Coré-Mamãe d'Água, Coré-Mamãe d'Água está com 60% e está com 777 milhões de metros cúbicos de água. O Mas, Castanhão, ele está com 16% e ele está com 1 bilhão e 3 milhões de metros cúbicos de água, né? Então, mesmo com 16%, muita ele tem um água, né? volume muito superior, né? O que é bom, né? Que realmente, embora o período de chuvas esteja, né, melhorando, né, a gente tem a condição dos reservatórios estejam melhorando, né? Mas em si a condição ainda é baixa. Em média, nos açudes do semiárido, a gente tem vamos dizer assim, uma capacidade armazenada hoje em torno de 40%, 45%, tá nessa faixa aí. É o que a gente tem hoje, mais ou menos, de água armazenada na região semiárida, né? Se a gente pensar no complexo do São Francisco, né? O São Francisco hoje está uma coisa linda de se ver, vamos dizer assim, né? Os reservatórios eles estão acima de 80%, né? Principalmente Sobradinho está com 90 e poucos por cento né? Três Marias também, né? Então a situação é muito boa em relação à disponibilidade hídrica esse ano, né? Só que a gente viu em 12, né, a condição hídrica foi reduzindo, 2013 foi menor, 2014 a disponibilidade hídrica foi pequena, 2015, 2016, 2017, e a gente veio melhorando a partir de 2018, né? Então, a Uhum. gente sempre tem essas oscilações, né? Aí tem a oscilação e cada vez mais o período de seca é mais extenso e mais intenso, né? Então, é mais extenso, ele passa mais tempo com seca e ainda é mais intenso, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, né, com nossos recursos. Se a gente, na perspectiva, né, entrando no terceiro ponto, na perspectiva hídrica, né, de disponibilidade hídrica e uso, se a gente analisar as normais climatológicas de 80 até 2010 e comparar com a normal climatológica anterior, vocês vão perceber que a precipitação ela está cada vez menor no semiárido, né? E a evaporação está cada vez maior no semiárido. E é como se o semiárido Verdade. estivesse aumentando, né? Regiões que é, não tinham problema com seca, né? Estão passando a ter problema com seca, né? E aí vem outras situações, né? Como salinidade e tal, né? Então tudo isso é, pode agravar, né, nossa situação hídrica no futuro, né? E aí, além dessa precipitação, que a tendência a diminuir, né, ou seja, ela ficar mais concentrada em alguns anos, né, alguns anos chover mais e outros anos chover, e a evaporação ser cada vez maior, a gente tem o consumo, né, que está cada dia maior. Então tem uma previsão da ANA, por exemplo, de até 2030 a gente tem um consumo de 2.500 metros cúbicos por segundo, né? Então esse teria esse consumo de água aí, 2.500 metros cúbicos por segundo. Se pensar nesse recurso, né, vamos imaginar, isso aí é relativamente passível de ser disponibilizado por algumas bacias, 2.500 metros cúbicos por segundo. O São Francisco, em época de cheias, né, ele chega a uma vazão alta, não tão alta quanto essa, né, já chegou a 3.000 metros cúbicos por segundo, né, mas é uma vazão muito alta se olhar no Brasil todo. Tá? Então, tem a bacia do Amazonas e tal. Então, para a gente poder atender, teria que ter algumas estratégias. Tá? Além disso, né, a gente tem a irrigação, que hoje nós temos em torno de 7 milhões de hectares, aproximadamente, né, plantados. Tem mais um pouco do que isso.
torno de 7 milhões, e tem uma perspectiva de aumento de mais 3 milhões de hectares até o ano de 2030, né? Vai aumentar bastante também o consumo de água para a agricultura. E aí, como é que a gente pode garantir o suporte hídrico para essa situação, né? Então, como é que a gente vai garantir o suporte hídrico e garantir a sustentabilidade, tá? Pensando que quando a gente usa a água, principalmente na indústria, na irrigação, nos domésticos, a gente usa, né, tem um consumo direto e aí tem um consumo indireto também, porque a gente vai poluir a água, né? A gente vai devolver uma água com outra qualidade e essa água, se não tratada, né, e mesmo se tratada, ela vai alterar a qualidade dos mananciais, tá? Então, como a gente vai garantir, né, esse suporte hídrico com sustentabilidade? Então, é isso que eu queria deixar aqui para instigar, né? A gente pode falar de estratégias depois que tiver as intervenções, talvez, se eu falar as estratégias aqui, talvez fique menos questionamentos, não sei. Né? Então, Professor, ainda nessa parte inicial, o professor Flaubert, ele falou o seguinte, que estamos com um bom inverno, Pombal e região, com um acumulado de 1.000 milímetros, né, de precipitação. Então, a questão desse suporte nos açudes que o senhor tem falado, principalmente ali aquele complexo, né, Corema Mãe d'Água, se deve justamente a essa alta precipitação, né? Diferente dos períodos chuvosos que a gente tinha visto em anos anteriores, como o senhor frisou, né? Exatamente, Canuto. Agradecer aí o Flaubert, né? O Flaubert é uma pessoa fantástica. O professor Flaubert teve a oportunidade de conhecer e conviver um tempo também, né? Mas de fato é isso, né? Tem anos que a precipitação é alta e aí pode criar aquela falsa expectativa, né? Que aquilo ali é durável, né? E a gente tem que sempre pensar em estar economizando e tá conservando nossos recursos hídricos. Tá? Então, lembro de 2014, não sei, Canuto entrou no curso de agronomia em 16. Foi 16, Foi né? 2015, mas começou em 2016. O senhor ainda era coordenador na época. Ainda era coordenador, né? Uhum. Então você pegou bem o pico do decreto da ANA, né? Que fechou lá o Piancó, que não podia usar água para irrigação de jeito nenhum naquela bacia, né? Inclusive Então, tinha até ela racionamento, né? Teve uma época de tinha, racionamento de água. tinha racionamento, tinha períodos que tinha dias para captação de água, e a CAGEP ela tinha a outorga, né? Poucas empresas, poucos produtores tinham, mesmo tendo outorga, essas outorgas foram canceladas nesse período, né? Ficou realmente o que preza a lei, né? Que é a dessedentação de animais, tá? Então, essa situação que a gente está vivendo hoje é uma situação boa, né? E o que a gente deve olhar para o passado, ver, né? Ver o que a gente conseguiu de aprender para poder conservar os nossos recursos e poder usar ele com maior eficiência, né? A sustentabilidade. Verdade. Professor, ainda pegando um gancho da qualidade que o senhor falou da água que a gente consome e acaba devolvendo para o sistema, né? O Alice, ele falou o seguinte, que um dos grandes problemas no uso da água subterrânea está relacionado às fossas, em que acabam por contaminar os lençóis freáticos. Quais alternativas poderiam ser adotadas para a destinação das águas cinzas? O uso de águas cinzas, né, seria, inclusive, uma das estratégias para otimização do uso da água, tanto doméstico
quanto, quanto então hoje esse uso Aham. doméstico, né? O que é que a gente faz, por exemplo, com a água que, que sai do, o que é que a gente faz com essa água que sai da lavadora de roupa? O que é que a gente faz com essa água que do banho, né? Então, o que é que a gente faz com ela? Ela vai para a fossa, no caso, né? Se não tem sistema de esgotamento nenhum, né? A fossa, essa fossa que o Wallace falou, né? Eu imagino que seja as fossas Uhum. negras, né? A fossa negra é É, é uma fossa antiga e que realmente é muito prejudicial para o lençol freático. Então, por exemplo, minha família é de uma cidade aqui próximo de Nossa Senhora da Glória, de Campo do Brito, e lá a maioria das, se não uhum. 100% é fossa negra, né? Então não tem sistema não tem sistema de captação de esgoto, não tem sistema de tratamento de esgoto. Isso é altamente prejudicial. E se a gente usa ainda a água do, se a gente tem um poço, né? Esse poço ele recebe água do lençol freático, então a probabilidade de que essa água seja contaminada é altíssima, né? Então a tendência é muito grande. Então, o que é que a gente pode fazer, né? A gente tem no meio rural, por exemplo, a gente pode séptica, né? Que é aquele sistema de fossa que a Embrapa, ela, vamos dizer assim, até fornece, tem uma cartilhazinha de como construir a fossa séptica e tal, né? E tem um trabalho interessante Aham. aqui no Campo Sertão, do professor Felipe, eu não sei se ele tá aí, mas deve ter algum orientado dele, professor Antenor, professora Patrícia, Rosalva também fazem parte do projeto, mas é um trabalho junto com o grupo que eles fazem o bioágua, né? Então eles têm um sistema de captação de água, de tratamento da água para uso depois na irrigação. Então é uma situação bem interessante também, né? Uma alternativa interessante para que a gente possa melhorar a qualidade dessa água e possa usar essa água em cultivos. Lógico que Utilizar, né? tem muita coisa que ainda precisa ser testada, né? Precisa ser averiguada a qualidade. Então, principalmente a qualidade microbiológica do produto, tá? Então, eu não estou dizendo, quero Uhum. dizer aqui que a água que passou pelo bioágua, ela já está pura e está boa para, por exemplo, você irrigar uma alface, irrigar um tomate, não, a gente precisa avaliar, mas é uma coisa que já vem como uma alternativa, certo? Pode ser uma alternativa para que a gente diminua, né, o uso de água tratada, né, o uso de água de menor qualidade, aumentando, né, a disponibilidade hídrica. Verdade, professor. Porque às vezes essa, como o senhor falou, né, se a gente utiliza essa água na irrigação de alguma espécie que seja consumida, como o exemplo do alface, que é consumido cru, né, na maioria das vezes, pode acarretar um problema ainda maior, né? Então, essa questão de avaliação microbiológica é muito importante também, né? Exato. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o destino, né? Como a gente vai destinar essas águas cinzas, né? Qualidade. Por exemplo, aqui em casa, normalmente, a gente usa a água e tal para lavar a casa, né? A gente não usa a água que vem do Uhum. sistema para lavar a casa, até para, por exemplo, o jardim, nosso jardim, eu uso diretamente a água cinza, tá? A água cinza, assim, não que ela passou tempos, lá, assim que terminou, a gente já usa, já capta e usa no sistema, né? Então é um que a gente tem que pensar, né, para tentar diminuir o consumo e aumentar a água disponível, no caso. Então é uma das Verdade. soluções, né? A gente pensar aí
situação. Se a gente falando de consumo doméstico, né? Dentro dessa questão de economizar água, olha as idades, né? Se a gente mantiver um chuveiro, por exemplo, por 15 minutos ligado, ele vai gastar em torno de 60 litros de água, né? Então, seria mais ensaboasse o cabelo, né? Colocasse sabão no cabelo, shampoo no cabelo, com Uhum. a torneira desligada, né? Então, são práticas simples, às vezes, né? Ensaboar as mãos, ou ensaboar toda a louça para depois enxaguar. São práticas que a gente pode estar usando e que podem reduzindo esse consumo hídrico, né? Uma outra coisa que, né, principalmente aí deve ter muitos estudantes, né, profissionais, uma coisa que eu acho que a gente precisa repensar, tanto no meio rural quanto no meio urbano, né, os projetos dos sistemas de captação de água, até captação de água, chuva, dentro de casa, né, tentar pensar também em projetos adaptados de captação dessa água de cinza, dessas águas, separar um pouco a água, por exemplo, água de vaso sanitário, deixar separado de água de. Deixar sistemas de. A hora fugiu o nome. Um sistema de esgoto dentro da casa separado. Uhum. Então você tem só água. Então só água assim, só água do chuveiro, por exemplo. Essa água que é só do chuveiro, ela pode ser destinada para um local, tem um sistema de captação direto para ela, tem a água que vai sair do vaso, ela vai sair para outro sistema. Você está entendendo? Então tem um sistema relativamente independente que depois vai se ligar. Isso pode facilitar, pode aumentar também a sua capacidade de uso, né? Você tem uma água azul, água cinza, né? Que pode ser usada em uma outra situação, tá? Então, vai depender, lógico, do seu sistema. É uma coisa para se pensar, é uma coisa para a gente planejar, né? Quando Professor, vai construir nossa casa, ou uma coisa assim, ou projetando uma casa no meio rural. Pode falar, jovem. professor, Pergunta aí. o senhor falou da implantação desse sistema, né? Inicialmente, para implantar um sistema como esse, o custo é muito elevado. Como é assim? O senhor tem um sistema desse em casa, né? Tem. O sistema de captação, de verdade, para mim, é tão alto. Porque eu Uhum. aproveitei. Eu tenho um sistema de telhado, ó, o telhado você vai colocar a bica e vai ter água da bica, né? A não ser que você não tivesse, você Uhum. usasse o próprio telhado já retirasse, né? Você não teria uma calha. Mas no meu caso eu tinha que colocar a calha de fato. O custo a mais foi Uhum. de cano, vamos dizer assim. 3, 4 peças de cano que foi a conexão da calha para o reservatório, tá? Então, o aumento relativo no custo, nos custos, pensar no custo total da casa, vai ser em torno de Uhum. 1%, 0,5%, talvez isso. Tá? Se você pensar no custo total da casa, né? Por outro lado, né, isso pode garantir para você uma economia a longo prazo, né? Que você não está captando, você está captando e pode usar, essa água você vai diminuir o consumo, por exemplo, do sistema de abastecimento, tá? Então é o que realmente acontece nesses casos.
Então você pode, esse aumento tem um aumento relativo no custo, mas esse aumento relativo no custo ele se dilui no tempo. E aí você acaba tendo essa vantagem, né? Então além disso, né? Por exemplo, aqui, aí em Pombal, a gente não tinha muito problema de falta de água. Aqui em Glória, chegou a época de passar 10 dias, né? Então, se você não tem um reservatório maior, isso complica um pouquinho também, né? Então, isso garante também para você uma segurança, né? Segurança hídrica, certo? Professor, o Gladson, ele deu um exemplo que lá na UFESA eles estão fazendo reuso da água dos ar-condicionados, condicionadores de ar da biblioteca para irrigar as plantas do campo, né? Isso é uma alternativa. Inclusive também uma questão que seria interessante na questão da reutilização de água, de destiladores, né, em laboratórios que a gente tem para destilar 1 litro de água, gasta-se 10 até 15 litros de água para 1 litro de água destilada. E muitas vezes é simplesmente descartado, né? Exatamente. Então, um projeto semelhante a esse, né? Agradeço a contribuição, foi do Gladson, né? Do Gladson Jales. Gladson. Aqui em Glória, a gente tem um projeto Jardim Funcional, que ele faz também a mesma coisa. A gente capta água, né? Capta água em reservatórios, pega essa água e usa na irrigação, né? Então é bem interessante, Gladys, Uhum. essa alternativa, como também como que você colocou, Canuto, né? O fato de usar água do destilador, embora esse resíduo tenha um pouco mais de salinidade, mas essa salinidade ela não Isso. pode não prejudicar, né? Dependendo da cultura que você for usar, a escolha da espécie que você for tiver irrigando, pode não ser prejudicial. Então, toda alternativa de que você aumenta a água disponível, né? Você está virando um produtor de água, então Uhum. isso é extremamente importante, né? Então é louvável se fazer esse tipo de, de aproveitamento, né? Uhum. Até para Uma lavar os outra, utensílios, né? La- Desculpa, professor. exatamente, dependendo do que se vá fazer, né? É extremamente importante, até para a Uhum. limpeza do ambiente, né? Ou alguma precisar de uma limpeza mais pesada, né? Numa situação assim Aham. que precise ter um rigor. Eu acho extremamente importante ter essa água disponível para isso, né? Então, nos nossos ambientes, né, isso é coisa para a gente fazer no dia a dia. A gente pensar sempre em estar usando a água de forma eficiente a cada minuto, a cada momento, né? Então, acho que é extremamente importante a gente fazer isso. Uma, uma vez eu vi até uma experiência interessante de um amigo, né? Ele pegou um vaso, num vaso sanitário, esses vasos que tem uma caixa acoplada, né? E a caixa dele Hum. seria aquelas caixas. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou 2 litros de água, um vaso de 2 litros, uma garrafa PET com 2 litros de água, e colocou dentro desse vaso sanitário, né? Então coube lá direitinho no vaso dele, né? E aí, quando ele dava descarga, ele reduzia 2 litros, era 2 litros a menos no consumo de água. Imagine aí, você vai dar, tem 5 pessoas numa casa É. e imagine, são 10 descargas por dia, são 20 litros todo dia. E esses 20 litros, né, no mês já vai ser 30, né? Você tem aí 600 litros, né? 600 litros de água economizados. Só nessa casa, né? E só nessa situação, só nesse Uhum. banheiro. Então, uma alternativa simples e que vai estar contribuindo. Eu estava olhando
né, dentro dessa situação de da importância da gente realmente pensar nessas estratégias para economizar água no meio doméstico, no meio rural, tá? É, no- aqui no semiárido a gente tem, segundo dados da ESA não, desculpa, do INSA, né? Segundo dados do INSA, o Uhum. consumo de água por pessoa dia está em torno de 102 litros, né? Isso no semiárido. Isso é uma média. É, esse valor, que é uma média de todo o semiárido, né? Está considerando aí várias cidades grandes, está entrando aí outras cidades grandes como Petrolina, Juazeiro e tal. É, mesmo assim, ele é aquém, né, em 15% do consumo no Nordeste e 37% no consumo do Brasil. Então, no Brasil seria em torno de 140%, 150%, certo? Enquanto que no semiárido está em torno de 102 litros por pessoa. A gente está fazendo parte de um projeto, o projeto, um projeto junto à CPMBio, né? E o consumo de água das comunidades, de algumas comunidades rurais, não chega a 20 litros por pessoa. Então, por dia, né? Então é muito pouco em relação ao que a gente tem de fato, né? O que acontece no Brasil. Então é complicado, né? A gente tem que realmente pensar em economizar. Às vezes não é por falta de água, às vezes é por falta de um sistema de abastecimento, por falta de uma estação de tratamento, né? É por falta de uma estrutura física que essas pessoas, né? Verdade. Professor, é, a Oi, gente tem aqui alguns questionamentos. O senhor quer responder eles agora ou a gente deixa pode para o ser. final? Pode Pode ir fazendo. ser? É, Pode sim. pode, né? Eu acho que é uma empresa, não sei, a Agrofel, perguntou quais os principais parâmetros de análise de água de irrigação. Aí ele usou como exemplo a cultura do alface, por exemplo. Um exemplo hipotético, né? Eu acredito que ele quer saber só quais os principais parâmetros de análise de água para irrigação. Quem foi que perguntou? Foi. Agrofel, Quem foi que perguntou? Agrofel, Agrofel, né? Agrofel. Agradeço a pergunta. Agrofel na verdade, é uma empresa não. Agora, foi nosso estudante também. Ah, Foi engenheiro agrônomo formado no campus Sertão, ou no campus da UFS, da UFCG, desculpe. É, o, na verdade, a gente tem os principais. Quando a gente fala de qualidade da água para irrigação, a gente pensa em salinidade, né? uhum, Então, condutividade elétrica, teor de sódio, cálcio, magnésio, potássio, né? São os principais cátions que a gente analisa e dentro dos ânions, né? Cloreto, sulfato, carbonato, bicarbonato. Então, esses são os principais parâmetros que a gente usa para analisar a água, né? E a partir deles a gente determina a RAS, né? E com isso a gente classifica a água conforme critérios lá de Iowa Scott, né? E permite ver os riscos de salinidade, os riscos de solidificação, os riscos de entupimento, né? E em si, de forma geral, seria isso. Porém, né, conforme o local, você pode adotar outras, outras análises, como, por exemplo, sólidos dissolvidos, né? Você pode, ou suspensos, você pode analisar a parte microbiológica, né? Isso também vai ajudar
você na tomada de decisão, né? Inclusive o Alisson, né? O Alisson, o trabalho de monografia dele foi com relação a isso, né? Ele fez a análise de parâmetros químicos e biológicos, né? De águas aqui nos açudes do Sertão, do Uhum. Senhor da Glória. E, né, a gente percebeu realmente que muitos açudes não eram, embora às vezes a qualidade em relação à salinidade era boa, mas o açude não garantia uma boa qualidade em relação à microbiologia, né? E aí poderia gerar outros problemas em si. Mas de forma geral, seria isso, né? Certo, Tem professor. A gente tem um pergunta? outro questionamento. Tem mais. Tem bastante, viu? Certo. É, Dr. Guilherme, ele pergunta o seguinte, que ele faz a seguinte afirmação, né? Acredito que precisamos, inclusive, quebrar um paradigma no que tange a água de qualidade inferior. Por que qualidade inferior? É, por exemplo, de um efluente doméstico, que pode ter uma carga nutricional. Eu acho que é extremamente importante, né, esse uso, né, de águas de qualidade inferior para a gente conseguir, de fato, aumentar a disponibilidade hídrica, né? Se a gente olhar, a maior parte das águas no semiárido, águas subterrâneas, elas são salinas, né? A maior parte é salina. Uhum, Lógico que eu tenho uma variabilidade na concentração e nos componentes, tanto espacial quanto temporalmente, né? Se a gente olhar aí na região de Quixeré, lá no Ceará, né? Eu tenho uma água que tem uma tendência a ter mais cálcio, né? E Pombal eu tenho uma água diferenciada com maior teor de sódio, tá? Aqui em Sergipe a gente tem uma condição de salinidade extremamente alta, né? Os nossos águas subterrâneas têm uma alta concentração de sais, tá? Mas o uso, né, o manejo adequado com esse tipo de água, ele pode possibilitar um aumento do recurso hídrico, né? Aumento da disponibilidade hídrica de forma geral. Tá? A gente tem trabalhado com isso aqui, tem visto, né, culturas com alto potencial produtivo, como o caso dos limões dos citros, e tem conseguido produzir com águas de 5 decímeis, né, 4,8 decímeis. Então tem genótipos com tolerância, então acho que essas coisas a gente precisa estar tocando, né? Sair daquela receitinha de bolo e estar tentando outras alternativas, né? Para poder, de fato, aumentar a disponibilidade hídrica, né? Um trabalho interessante, o FESA também, né? O professor Nildo, o, o menino da UFESA aí, Guilherme, o que fez a nosso pergunta aluno agora também, ou, né? ou... Não, eu tô comentando, né? Que o uso de água inferior, de qualidade inferior Hum, também, tem um projeto interessante lá onde com o professor Nildo, que ele usa a hidroponia e tem o cultivo de tilápias, né? Então tem a produção de uhum, tilápia, a parte da produção de tilápia, ele tira a água, usa na irrigação por hidroponia, né? É semelhante a uma aquaponia. E aí essa água retorna para o sistema e vai depois para o manancial, depois do tratamento, né? Então eu acho que é bem interessante aí. Outra coisa em relação às águas residuárias, né? A, a demanda, a gente tem uma produção muito grande de água residuária. Como a gente falou, a gente capta em torno de 2.000 metros cúbicos por segundo de água. Tá? Essa água, boa parte dela não é tratada. Tá? No semiárido, a gente tem aí em torno de 19 metros cúbicos por segundo é tratado. Então, se olhar para o montante, né? A quantidade uhum, tratada é bem pequena. Fora, além disso, dessa questão de 19 metros,
aliás, boa parte não é nem captada e não é usada. É em torno de 7 metros cúbicos por. Então, a gente tem um potencial, uma quantidade de água grande que poderia ser usado com essas águas, né? Segundo como fala o Dr. Salomão, né? Do Instituto Nacional do Semiárido, fala que em cada cidadezinha no semiárido tem em torno de mais de 1.000 cidades, né? 1.090 e pouco. Em cada cidadezinha a gente tem praticamente que seria esse rio que é a água do esgoto, né? Se for tratado, poderia ser usado para algum outro fim, né? Lógico que a gente precisa ter um estudo, precisa ter capacitação, mas é uma alternativa muito boa, né? Para aumento da disponibilidade hídrica, né? Verdade, professor. Professor, a gente tem mais questionamentos aqui, viu? Professor, Pode o falar. Raimundo, ele falou logo no início para o senhor dar uma falada sobre um pouco do efeito de acesso a uma água segura. O efeito da falta do acesso a uma água segura. Me desculpa, eu não entendi. Desculpa, professor. O Raimundo, Eu não... Raimundo, eu vou repetir, certo? Certo. O Raimundo, Raimundo ele falou o perguntou o quê? seguinte, ele perguntou, ele pediu para o senhor falar um pouco sobre os efeitos da falta de acesso à água segura. O senhor entendeu, professor? Tá cortando, Canuto. Pronto, Tô professor, tentando então vamos fazer o achar. seguinte, a gente já falta só O senhor está ouvindo agora? Agora eu tô ouvindo. Pronto, é o seguinte, falta 1 minuto para a live encerrar, porque se encerra com Certo. 1 hora de início. Aí o que é que a gente Entendi. vai fazer? Eu anotei as perguntas aqui, deixa eu ver. Eu anotei as perguntas aqui todas, aí a gente encerra e retorna, pode ser? O pessoal, Pronto, retorne pessoal, aí. fique por aí. Vamos retornar que tem as dúvidas das outras pessoas e a gente precisa responder, ainda falta muita coisa, né, professor? É isso aí. Pronto, aí volta já, rapidinho. 1 minuto.